Bom dia, galerinha do sétimo ano. Voltando aí para mais uma aula de ciências, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho dos equinodermos, né? Que é o último grupo dos invertebrados, então é bem importante que vocês prestem muita atenção, né? Nós hoje estamos na aula 51ª, né? Aula online. Então hoje é dia 18/9/2020, sexta-feira, todo mundo feliz, né? Contente, né? Chegando o final de semana, pra gente poder brincar, pra gente poder dormir, assistir televisão, jogar videogame e tudo mais, né? Nós temos então hoje, veremos a página 109 e 110, então bem tranquilo. E o capítulo é o capítulo 16, lá do grupo 8. O professor engasgou aqui. Grupo 8, né? Vamos lá. Os equinodermos, pessoal, eles têm como definição equino, quer dizer ouriço ou espinho. Derme, pele. Então são animais com espinhos na pele. Esses espinhos muitas vezes são reduzidos, né? Como a gente vê na estrela do mar, são pequenos e arredondados, né? Mas todo equinodermo, né? Nós temos que seria então um ser que tem espinhos na pele, tá bom? Aqui nós temos imagens, né, de de um lírio do mar se movimentando de uma forma geral, né? Então aqui a gente pode observar são algumas espécies que têm movimento, outras ficam fixas. E aqui nós temos então estrelas do mar, serpentes do mar, né? Que nós vamos falar aí na sequência também. Então aqui nós temos algumas características que são gerais. Podem ser de vida livre, se movimentar, ou podem ser sésseis, né? Principalmente o lírio do mar, existem espécies que elas são fixas, paradas, tá bom? Vivem em mares e oceanos, por isso que nós vamos encontrar todas elas. Lírio do mar, estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolacha da praia. Então, assim, todos eles têm relação com os oceanos, com os mares, todos marinhos, né? Então essa é uma característica importante também. Endoesqueleto calcáreo, a gente vai ver que ele já tem uma estrutura parecida com o esqueleto, né? Geralmente repleto de espinhos, como nós já falamos, né? Então esses espinhos podem ser arredondados, mais alongados, isso vai depender do ser. O adulto tem a simetria radial, então você não consegue dividir em duas partes iguais, mas a larva tem uma simetria bilateral, divide em duas partes iguais. Tá bom? São as primeiras características, eu acho que bem tranquilo aqui. Nós vamos observar aqui, esse é o esqueleto de uma bolacha da praia. Então essa é uma estrutura, o animal está morto aqui, né? Aqui é uma estrela do mar, o animalzinho está morto também. Então ele já forma um esqueleto muito parecido, né, com o esqueleto que nós vamos ter em relação à parte óssea, né? Mas claro que na parte deles a gente vai ver, não é um esqueleto ósseo em si. Tem a deposição, desculpe, do carbonato de cálcio, que é basicamente o cal, né? Que deixa a estrutura bem durinha. São seres bem bonitos, bem jóias no nosso laboratório, e nós temos daí. Aqui nós temos os pés ambulacrários, que são estruturas que vão auxiliar na movimentação do animal. São ampolinhas, como se fossem ampolinhas que fazem com que ele consiga se movimentar. Você diz assim, como uma estrela se movimenta, professor? Os braços delas não se movem muito, vamos dizer assim, não tem uma eficiência muito grande. Então são esses pés ambulacrários que fazem com que eles consigam se movimentar. Então vamos lá. Então eles têm a boca na região oral, que fica aqui, bem nessa região, só que normalmente na parte de baixo. O endoesqueleto interno flexível, né? E geralmente tem espinhos que projetam para fora do corpo, mas protegem o animal internamente. Isso daqui rígido, pessoal, é quando ele seca, quando ele morre. Inicialmente ele é mais flexível, só quando ocorre o processo então de morte do animal, calcificou a parte calcificada, vai ficar durinho, vai ficar resistente. Na pele tem as pinças, que são as chamadas pedicelárias, né? Que promove a limpeza da superfície corporal e ajudam no processo de movimentação, que são essas estruturinhas aqui, né? Então aqui nós temos os pés ambulacrários, né? E as pedicelárias ficam próximas e muitas tem aqui em cima também. Nesse caso não aparece aqui muito. Vamos lá. Então essas são mais algumas características gerais, né, dos equinodermos. Aqui nós temos então
o sistema ambulacrário, que é o sistema para movimentação. Vocês podem observar aqui do lado direito. Então veja como ela vai se movimentandinho, não dá para ver muito bem, mas ela vai movimentando essa estrutura que nós vimos aqui, nessa estrutura anterior, que são os chamados pés ambulacrários, né? E é isso que faz com que ela consiga se movimentar. Parece que ela está parada, mas basicamente os pezinhos estão se movimentando. Então esses pés ambulacrários, eles têm uma estrutura central, que é a chamada placa madrepórica, que distribui o movimento para todas essas ampolas, né, que fazem com que o animal consiga se movimentar aí. Certo? Então, sistema de canais com líquidos que é exclusivo e auxilia na locomoção, alimentação e respiração desses animais aí, tá bom? Então, o sistema ambulacrário é um sistema formado por, vamos dizer assim, vasos dentro, né, como se fossem cordões, né, e é líquido, né, a parte líquida que vai fazer movimentar todo esse processo aqui, os braços aí, através dessa placa chamada placa madrepórica, né? Vamos lá, continuando. Nós temos aqui o processo de classificação desses seres. Então aqui nós temos a classe chamada asteroide, o nome já é bem sugestivo, né? São as estrelas do mar. Olha aqui se movimentando, que a gente falou dos pés ambulacrários, né? Ó, essa movimentação aqui em cima são os pezinhos, né? No caso da estrela, tem 2 cordões, né, que fazem esse processo para movimentação. Nós vamos ver aqui nessa imagem também, essa estrutura que parece que ele está liberando, uma estrutura amarela, pessoal, é basicamente o estômago dela. Então ela tem uma característica de jogar o estômago para fora, pegar o alimento, digerir o alimento fora e engolir o estômago de novo. Quando ela vê um predador, e o predador está muito próximo dela, ela dá uma dentada, digamos assim, e deixa o estômago dela. E vai embora. Aí o predador vai lá, se alimenta do estômago, enquanto ela regenera a parte do estômago. Então é uma forma de defesa dela. Então ela joga o estômago para fora, pega o alimento, digere fora, engole de novo. Certo? Aí quando vem um predador, ela mastiga esse estômago, dá uma triturada, corta ele e deixa ele ali fora. Para que o predador pegue o estômago e dê tempo dele se jogar e ir embora. É uma característica desse grupo aí. Aqui nós temos, então, a classe Ophiuroidea. Ophiurus quer dizer serpente. Então, são as chamadas serpentes do mar. Olha, que medo, né? Mas não causam mal nenhum, né? Não tem nenhum tipo de glândula de veneno, né? Aqui nós temos elas secas, né? Então, formadas a partir do processo do carbonato de cálcio, aquele esqueleto que nós falamos, que nós temos mais um exemplo também. Então, a classe Ophiuroidea é onde tem os ofiuros, que são as chamadas serpentes do mar. Aqui nós temos a classe Crinoidea, que são, então, os lírios do mar. Uma grande porção deles, né, são fixos, né? A maioria deles vivem fixos, né, no fundo dos oceanos, mas existem alguns que têm uma certa movimentação, mexendo a parte aí dos braços aí. Então, classe Crinoidea, os lírios do mar. Aqui nós temos, então, a classe Equinoidea, que envolve, então, a bolacha da praia, que está aqui, e os ouriços do mar, que estão aqui. O ouriço, pessoal, tem uma característica muito interessante, bem legal. A boca dele fica embaixo, o ânus fica em cima. Então, o ouriço, pessoal, ele come e faz cocôzinho como se fosse na cabeça. Então, ele vive sujinho. Só que a vantagem é que ele vive aonde? No mar. Então, a água vai lavar ele. Mas é como se nós tivéssemos a boca lá no pé e o ânus na parte da cabeça. É isso que o ouriço do mar tem. A boca embaixo, o ânus em cima. Então ele come e faz cocô em cima dele mesmo. Vantagem, que ele está na água e a água dá uma lavadinha nele. Legal, né? Não muito, né? Vamos lá. Anatomia interna, então, do ouriço do mar para a gente entender. Então a boca, mostrando aqui. Então esse já é um esqueleto calcário, né? O endoesqueleto calcário do ouriço. A boca fica numa região onde eles chamam de lanterna de Aristóteles, né? E aí a parte do ânus fica nessa parte superior aqui. Então, come aqui, faz cocôzinho aqui em cima.
tá bom? Aqui um exemplo, então, ó, mais um exemplo, esse tem na apostila de vocês, então a boca, o intestino, o sistema digestório e o ânus aqui em cima. A placa madrepórica nessa região, lembrando que essa placa madrepórica não é tão fácil de entender, mas ela que faz toda a distribuição dos líquidos, digamos, pelo corpo, fazendo com que eles consigam se movimentar, né? Consigam, através desses chamados pés ambulacrários aqui, ou ambulacrais, consigam se movimentar, fazer a movimentação do animal. Entendido? Os espinhos, muitas vezes são rígidos, outras nem tanto, né? Então, algumas são mais rígidas, outras um pouco menos. Entendido? Vamos lá. Ah, aqui nós temos as pedicelárias, né, também, ou também chamadas pediculárias, que ajudam no processo de limpeza, né, do animal. Também ajuda no processo de limpeza. Tá bom? Aqui nós temos a classe holoturoide. Esse é o chamado pepino do mar. Veja ele se rodando aqui, fazendo cocôzinho. Aqui o mergulhador pegando ele, né? Então essa é a estrutura do pepino do mar. Nessa região se encontra a boca, por onde ele consegue capturar, parece por esses galinhos o alimento, né? Ele é basicamente um filtrador. E tem uma relação também muito interessante, não muito legal. É assim, existe um peixinho chamado Fieshafer. O Fieshafer é um peixinho que ele faz uma associação com o pepino do mar. Qual é essa associação, professor? Então o peixinho vem, bem por onde vocês imaginam, durante a noite, ele entra bem pela região anal do pepino do mar e fica lá dentro, bem tranquilão, né? Por essa regiãozinha que está mostrando aqui. E ali ele fica durante a noite inteira. Durante o dia, o peixinho dá no pé, vai embora. Durante a noite, não precisa ser no mesmo, ele volta, entra pela região anal do pepino do mar e fica lá protegidinho. Então é uma associação benéfica para o Fieshafer e, segundo pesquisas, o pepino do mar nada sofre. Fica lá, tranquilão, não tem nenhum problema, né? Mas acontece então essa associação entre esse Fieshafer, que é um peixinho bem pequenininho, entra na região anal do pepino do mar e fica durante a noite. Durante o dia ele sai para se alimentar, durante a noite ele volta. Normalmente ele não precisa voltar para o mesmo pepino do mar, mas existe essa associação aí. Entendido? Mais um pepino do mar. Agora nós vamos falar, pessoal, um pouquinho para finalizar, a parte da fisiologia dos equinodermos. O que é fisiologia, professor? Nós já aprendemos um pouquinho. É o funcionamento. Como que ocorre a respiração, como que ocorre a digestão, se é sistema digestório completo, a reprodução, né? Então vamos lá. A nutrição desses animais, então eles têm um sistema digestório completo, tem boca, tem ânus, né? A maioria tem uma digestão extracelular. Lembra que nós falamos da estrela do mar? Vomita o estômago para fora, digere e engole. Podem ser carnívoros ou herbívoros. Por exemplo, o lírio. O lírio é um filtrador, ele filtra o que está na água. Tem alguns que são carnívoros, que se alimentam de alguns pequenos crustáceos, né? Então, alguns pequenos peixes. Então, pode ser carnívoros e herbívoros, certo? Sistema digestório completo, então, boca e ânus. Vomitam o estômago, normalmente. Glândulas digestivas, absorve o alimento e engole de novo. Certo? Respiração. Os gases têm um processo de difusão pelos pés ambulacrários, que ajudam na movimentação, na limpeza e na respiração também. O ouriço e a estrela do mar, a respiração é realizada por brânquias, que são externas, né, que ficam junto a esses pés ambulacrários. Então, o ouriço e a estrela do mar já tem um primórdio de uma brânquia, que nós só vamos encontrar lá inicialmente, lá basicamente nos peixes, que são brânquias bem desenvolvidas aí. O pepino do mar tem árvores respiratórias próximas à cloaca, né? Então, são estruturas que fazem com que ele consiga retirar o oxigênio da água, certo? Vamos lá. Circulação não existe neles, não tem sangue, né? O transporte é por um líquido, pelo sistema ambulacrário, que serve basicamente para tudo. Então, aquele líquido que ajuda na movimentação, que ajuda na respiração, que ajuda na limpeza, né, que é essa parte ambulacrária ali, também vai ajudar no transporte de nutrientes dentro do corpo aí. Então, aí nós vemos que o líquido celomático, que tem o celoma,
leva os nutrientes também dentro do corpo aí, tá bom? Essas são características, pessoal, que nem na apostila tem. É uma coisa a mais, só que a gente está trazendo para vocês entenderem. Então, circulação eles não têm, de uma forma geral, não tem vasos sanguíneos. Locomoção praticamente todos, com exceção dos lírios em geral, que aí eles ficam paradinhos, que eles não se movimentam aí. Então, eles movem-se lentamente pelos pés ambulacrários. Então, no caso da serpente, nós vamos ver que o processo é um pouquinho diferente. Se movimenta um pouco mais rapidamente, né? Elas conseguem se movimentar de uma forma um pouco mais rápida do que normalmente a maioria, mais lentamente pelos pezinhos ambulacrários. Já a serpente já tem uma movimentação muito maior aí, tá bom? Estrela do mar, cada braço possui 2 fileiras desses pés ambulacrários, nós até falamos, né, que ajudam no processo de movimentação. A excreção, não existe um órgão excretor, né, tipo bexiga, rim, né, é feito por difusão, pela própria pele do animal, pela própria estrutura aqui dos pés ambulacrários, né, que ajudam no processo tanto da circulação, da alimentação, da nutrição, como nós falamos, e da excreção também. Aí nós vamos encontrar, a reprodução, né? Nós temos essa reprodução que é assexuada, que é um processo de regeneração, né? São animais dioicos, quer dizer que eles têm os 2 sexos, né? Então, eles têm macho e fêmea, indivíduos diferentes, então tem o macho e tem a fêmea. Fecundação externa ocorre na água, então eles liberam espermatozoide e o óvulo na água. E aí ocorre a formação de larva, então por isso que o desenvolvimento é considerado indireto. Esse aqui é uma larva do pepino do mar, já quase em desenvolvimento aqui. Então, o processo de desenvolvimento é indireto, porque tem basicamente a formação de uma larva, depois o adulto, certo? Não existe cérebro, não existe cabeça nesses animais, nem gânglios, né? Então a gente vai observar que existe um processo sensorial, mas é feito por algumas células especializadas que ficam na epiderme, na pele dele mesmo. Então não existe gânglios, lembra que nós falamos que lá, por exemplo, as planárias já tinham, a minhoca já tinha, né? Aí não existe cérebro, nem gânglios, são feitos por alguns órgãos, algumas células, que são algumas células especializadas que ficam na própria pele do animal. Tá bom? Algumas curiosidades para a gente finalizar, né? Então, a maior estrela já encontrada, estrela do mar, foi de 80 centímetros, quase 1 metro, né? O maior ouriço, 30 centímetros, grande também. Uma espécie de holotúria, né? Um pepino do mar de 2 metros de comprimento, embora a maioria tenha cerca de 5 centímetros de diâmetro aí. Tá bom? Entendido? Vamos revisar de uma forma assim bem geral para vocês entenderem. Então hoje nós falamos dos equinodermos. Equino quer dizer espinhos, ouriço. Derma quer dizer pele. Então, tem espinhos na pele. Essa é a característica do grupo. Nós vimos que podem ser de vida livre, viver se movimentando, ou fixos, como é o caso do lírio do mar. Todos marinhos produzem um esqueleto calcário, né? O adulto tem uma simetria radial, quer dizer que não existe uma divisão do corpo igual. Já a larva, simetria bilateral, 2 partes iguais. Tem a boca na região oral, que fica mais fácil comer, né? Então, na parte perto do substrato, né? Tem o endoesqueleto interno, que é formado por carbonato de cálcio, que ajuda o animal a ter uma estrutura. Tem as chamadas pedicelárias, que promovem e ajudam na limpeza do corpo do animal, né? O sistema ambulacrário, que ajuda na movimentação desse animal, né? Formando essas ampolinhas que ficam na parte de baixo. Então aqui ele está em 3D, né? Mas as ampolas estão ligadas a esse sistema ambulacrário por uma estrutura central, que é a placa madrepórica. Classificação: asteroide, a estrela do mar. Ofiuroidea, serpente do mar. Crinoidea, o lírio do mar. Equinoidea, bolacha da praia e ouriço do mar. Estrutura deles, então, sistema digestório completo, boca embaixo, ânus em cima, né?
Tá aqui de novo, boca, o ânus, placa madrepórica, que é a parte central, distribui para os pés ambulacrários, ajudando na movimentação, ajudando no processo de respiração, né? Então esse sistema ambulacrário é bem importante para o bom funcionamento aí dos equinodermos em geral, né? As pedicelares, que ajudam na limpeza, né, do corpo, ajudam na limpeza dos espinhos, né? Classe holoturóidea, que é o pepino do mar, relação com o Fieshafer, que durante a noite passa morar dentro dele, então essa associação é chamada inquilinismo, então ele é um inquilino meio indesejável, mas mora aí durante a noite dentro do pepino do mar, né? Fisiologia, então eles têm sistema digestório completo, boca e ânus, vomitam normalmente o estômago, né? Joga o estômago para fora, digere, engole, pode se alimentar de pequenos animais ou de plantas. Respiração é por difusão, pelos pés ambulacrários, ajudam nesse processo. Os ouriços e as estrelas têm as brânquias, que facilitam esse processo. E o pepino do mar tem as árvores respiratórias, que ficam perto da região da cloaca, que também ajudam no processo de respiração. Circulação não existe da forma que nós conhecemos, com sangue e tudo mais, mas o líquido celomático, que se encontra aí na região desse sistema ambulacrário, ajuda na distribuição desses nutrientes pelo corpo. Locomoção praticamente todos têm, alguns tipos de lírio que ficam fixos, né? Todos pela movimentação dos pés ambulacrários, uma movimentação lenta, diferente da serpente do mar, que tem uma movimentação muito mais rápida, né? Excreção, que é a forma de liberar as excretas por difusão, né? Reprodução são dioicos, tem macho, fêmea, indivíduos diferentes. Fecundação externa, fora do corpo. Desenvolvimento é indireto, porque passa por larva, né? E tem uma grande capacidade de regeneração. Perdeu um braço, cresce outro braço no local. Às vezes, de um braço, nasce um outro indivíduo. Não tem cérebro, não tem gânglios. Existem células sensoriais especializadas na epiderme que fazem esse processo aí do sistema nervoso. A larva que nós já mostramos, algumas curiosidades que nós já falamos e as atividades de aplicação para vocês fazerem então agora, né? Questão 1, 2 e 3, página 118, questão 4, 5 e 6 da página 119, certo? Depois eu vou deixar um videozinho também para vocês, para facilitar aí, para vocês perceberem, visualizarem, né, que dificilmente a gente vai encontrar um animal vivo desse, né, para a gente conseguir observar esse funcionamento aí. Tá bom? Entendido? Não esquece de tirar uma foto, mandar para o professor, né? Não esquece de fazer as tarefas, não esquece de dar um joinha lá para que a gente possa marcar a presença de vocês, né? E seria isso, né? Segunda-feira nós corrigimos tanto o que nós vimos ontem, né? E o que nós vimos hoje. Entendido? Qualquer dúvida, manda uma mensagem lá para o professor que a gente vai conversando, tá bom? Fiquem com Deus, né? Um bom final de semana para vocês. Aproveitem, durmam, brinquem, joguem videogame, façam o que vocês gostam, né? E até segunda-feira. Tchau, tchau.